Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Vamos aqui a mais uma unidade da disciplina Seminários Temáticos 3, né? A unidade, ela tem por tema, por temática principal, conceitos e tipos de pesquisa que podem ser realizados em sala de aula, né? Aí eu quero destacar, gente, que existem vários tipos de pesquisa e vários tipos de pesquisa em sala de aula, mas aqui a ênfase que eu vou dar é mais a pesquisa de campo, porque vocês vão precisar muito nas atividades práticas ao longo das unidades 2, 3 e 4, tá bom? Então vamos lá, vamos a duas observações que eu achei importante a gente fazer aqui, antes da gente aprofundar essa unidade, né? O que acontece? A busca de uma melhor explicação para os fenômenos educacionais orienta-se por diferentes perspectivas teóricas e diversas abordagens metodológicas de pesquisa, né? Como eu falei para vocês. Tanto em sala de aula como a pesquisa de uma maneira geral tem uma imensidão de perspectivas teóricas e metodológicas. Mas numa disciplina como essa, numa disciplina como todos os seminários e a própria metodologia, a gente não esgota, né? Por isso que eu acabei de dizer que a gente vai dar ênfase mais à pesquisa de campo, né? Então, situando-se no âmbito da categoria da pesquisa social, denominado estudo de campo, e mais especificamente referindo-se a estudos de caso, né, pretende-se nesse texto discorrer a respeito de abordagens, métodos e de equipamentos promissores ao alcance e ao desvelamento de fenômenos educacionais. Mais uma vez eu destaco, pode ficar parecendo repetitivo, mas a gente não pretende esgotar isso numa unidade e nem tampouco numa disciplina, mas dá ênfase à pesquisa de campo, né? Dá ênfase aos elementos que a gente precisa ter para poder compor, né? Para poder compreender, para poder aplicar a pesquisa de campo, né? E aí, continuando, né? O que significa aproximação ao campo de estudo e ao caráter da observação? Nesse texto, aqui são alguns tipos, assim, como se fossem alguns elementos importantes por isso. O primeiro deles é essa aproximação ao campo de estudo, né? A esse caráter da observação. Essa é uma disciplina, gente, que vai permitir vocês fazerem isso de maneira bem sutil, da maneira mais simples possível. Eu queria, inclusive, destacar isso, né? Mas a gente já tem que fazer isso, a gente já tem que deixar isso claro, como é que se dá, como é que se aprofunda isso. Então, o que é isso? O que é essa aproximação do campo? As conclusões que as pesquisas de campo pretendem chegar não se referem a todos os casos, né? Isso tem que estar muito claro. Inclusive, uma das premissas da pesquisa de campo é a indução. Mas ela não é uma indução que se encerra. Ela se aproxima e já abre espaço para que outros pesquisadores em situações similares realizem suas pesquisas dentro daquilo que se está desenvolvendo. Isso em sala de aula, a gente também não é diferente. Nós podemos até, bem entre aspas, que eu vou colocar aqui, generalizar. Mas como na outra unidade eu falei para vocês que a ciência ela não é um conhecimento estático e sim dinâmico, que fique claro que essas pesquisas elas enfocam um número restrito de contextos para descrever características que possivelmente se apresentam em uma quantidade significativa em outros contextos, né? Isso não inviabiliza de você colocar isso nas suas conclusões. Por isso, cuidado que vocês vão ter na hora de fazer o relatório de vocês nas atividades práticas, né? O que acontece? O que define o rigor de uma pesquisa de campo não é a quantidade de atores observados, ou seja, quando eu coloco atores observados, sejam sujeitos, sejam elementos, sejam fatores, né? Inclusive quantidade de dados, mas a variedade de tipos de fontes de dados e as possibilidades de comparação entre eles. Então, o que acontece? As pesquisas de campo, elas criam suas próprias fontes de dados. Olha que coisa legal, que numa pesquisa de campo é que a gente consegue consolidar que a teoria, ela modifica a prática e a prática vai modificar a teoria, com rigor, obviamente, né? Mas dentro dos critérios que eu estou acabando de descrever aqui para vocês.
E isso vocês vão perceber em sala de aula. Esse conhecimento que vocês vão fazer de estudo de casos e levar esses estudos de casos a condições, entre aspas, laboratoriais de sala de aula. Quando eu falo de laboratório, estou falando de aula mesmo, viu? Porque vocês vão fazer o estágio. Vocês vão perceber que essas fontes são, vocês são os autores dessas fontes. É o que a gente fala de ter o caráter inédito da pesquisa, né? Com o ensino de química não é diferente. E aí, continuando. A observação de sala de aula como um tipo específico de pesquisa de campo também exige a elaboração de uma quantidade significativa de tipos de fontes de dados. Inclusive, na atividade prática, eu já aponto isso para vocês. Eu dou todo o direcionamento, eu digo para vocês o que fazer, né? E como discutir também. Eu peço para vocês as 3 coisas. É uma atividadezinha bem simples, mas que já coloca em prática isso aqui que eu estou trabalhando nessa unidade, né? Os observadores de sala de aula não se dirigem até a escola apenas para entrevistar professor e alunos. Mas a convivência de vocês são sujeitos também dessa pesquisa, porque você tem um olhar de vocês, tem a interpretação de vocês. Então, não é porque a gente está falando de química que isso está distante, né? Não é porque a gente está falando de química como se um objeto está lá e o sujeito está aqui, que inviabiliza a interpretação de vocês e um outro colega ter uma interpretação necessariamente igual. Não, né? Existe sim subjetividade na análise, na avaliação, na interpretação, né, dessa vivência que é a vivência de sala de aula com o ensino, né? Vocês vão perceber isso. E aí é que a gente tem uma citação muito legal, né, que um dos cuidados que um observador de sala de aula pode tomar para estabelecer relações pessoais com os atores de campo é a aproximação direta com os professores, para evitar que a presença do pesquisador pareça uma imposição. Por isso que vocês vão levar a cartinha de apresentação, por isso que, de alguma forma, quando vocês chegarem nas escolas, vocês vão perceber a própria estrutura, o clima da escola, né? Isso é muito importante, porque isso também vai ser um fator que vai influenciar nos resultados de discussões, né? Uma vez que eu estou falando que sala de aula é um laboratório para vocês, sobretudo nessa disciplina, e o que vocês vão trabalhar no estágio. Então, os resultados de uma observação de sala de aula não dizem respeito a todos os professores e alunos, obviamente, né? Mas identifica fenômenos que não se encerram sobre os poucos autores observados na pesquisa. Ou seja, ela identifica novos fenômenos, mas não busca determinar a sua grandeza, mas já dá o pontapé inicial, né? E aí, continuando. Um outro elemento, no que diz respeito à pesquisa, né, realizada em sala de aula, é a observação e coleta de dados em sala de aula. Como vai se fazer essa coleta de dados? Como é que ela é selecionada? A partir do que critério? Tem inúmeros critérios, né? Eu já falei para vocês no comecinho que não é essa unidade, essa disciplina e essa temática, ela não vai se esgotar, né? Mas o que é isso? A utilização de equipamentos digitais, que é o que está mais próximo da gente, né? Nas plataformas, como é que vocês vão levar isso para campo, como que vocês vão levar isso para a sala de aula. Então, o uso desses equipamentos, desde que orientados por uma metodologia que lhe dê sentido, isso é fundamental, né? Pode auxiliar os pesquisadores a ampliar significativamente o rigor e a validade de seu trabalho, ao multiplicar as possibilidades de criação de tipos de fontes de dados, né? Por isso, a importância também de vocês se manterem atualizados, né? Concursos sobre tecnologias de informação no campo da educação, porque isso vai servir muito para vocês na hora de fazer a interpretação de dados, na hora de ter que lidar com os dados, inclusive em sala de aula, né? E aí, um outro elemento nesse processo, né, de coleta de dados, né, de campo digital, a facilidade da reprodução dos apontamentos em formato digital permite que o pesquisador envie no mesmo dia seus apontamentos, notas de campo e reflexões sobre eles para outros membros de um mesmo grupo de pesquisa. Isso, gente, sem contar com os aplicativos, né? Vocês têm aqui, eu conheço tutores, alguns dos tutores de vocês aqui, que trabalham que inclusive tem trabalhos dentro de aplicativos, né, que envolvem metodologias ativas e que permite a eficácia, né, da elaboração no resultados e discussões de interpretações de dados feitos em sala de aula,
né? E aí aqui eu encerro, né, concluindo que a metodologia e tecnologia nas pesquisas da observação de sala de aula, qual a importância delas? Como é que elas se aproximam? Né? Então, o estranhamento do familiar, a conquista da solidariedade, da camaradagem, dos atores de campo e o estabelecimento de uma certa diferença entre observação e interpretação são problemas regularmente enfrentados pelos observadores da aula, de sala de aula, que podem ser minimizados pelo uso de tecnologia digital em campo. Né? Então, o uso dessas tecnologias, né, orientado por uma metodologia, isso é fundamental, porque às vezes a gente não sabe, a gente sabe medir, mas na hora de discutir o que se mediu do ponto de vista qualitativo, nós precisamos de uma boa orientação junto com esse aparato digital, com esse aparato tecnológico, porque senão não vai adiantar. Você só vai medir. Medir é diferente de discutir os resultados, né? Na discussão, essa orientação metodológica, ela vai ser fundamental, ela vai ser importantíssima. E, obviamente, geralmente, orientada, conduzida pelo orientador de vocês. E aqui eu encerro. Nós tivemos essa aula oriunda do texto do Oldimar Cardoso, né? E da Terezinha de Souza Peni, que chama-se A Sala de Aula como um Campo de Pesquisa, Aproximação e Utilização de Equipamentos Digitais. É isso aí, um forte abraço para vocês, tá? E no que precisar, estou aqui.